Daniel foi levado cativo para a Babilônia ainda adolescente, arrancado de sua terra natal por um império que parecia invencível. Judá, o reino do sul, havia ignorado os alertas dos profetas por gerações. A idolatria se infiltrara nos palácios, os sacerdotes haviam se corrompido e o povo já não ouvia mais a voz de Deus. O Senhor, então, permitiu o inevitável. O rei Nabucodonosor veio com seu exército, sitiou Jerusalém e levou os tesouros do templo, e junto com eles, os jovens mais promissores da nobreza de Judá. Entre eles, estava Daniel. O ano era aproximadamente 605 a.C. O templo ainda estava de pé, mas o juízo já havia começado. O exílio babilônico não foi apenas um desastre político, foi o reflexo de uma crise espiritual profunda. Deus havia advertido através de Jeremias e outros profetas que os 70 anos de cativeiro viriam como disciplina, mas também como promessa de restauração. Na Babilônia, Daniel cresceu cercado por um mundo que negava tudo que ele acreditava. A cultura era politeísta, a moral era corrompida, e o poder se concentrava nas mãos de reis que se consideravam deuses. Ainda assim, ele não se contaminou. Com sabedoria, humildade e fé inabalável, Daniel ganhou respeito, interpretou sonhos, sobreviveu a intrigas e ascendeu aos cargos mais altos do império, primeiro sob Nabucodonosor, depois sob Dário, e até sob Ciro, o rei persa que viria conquistar Babilônia. Agora, décadas depois, Daniel já não era mais o jovem de aparência formosa levado em correntes. Era um homem idoso, experiente, e ainda profundamente comprometido com Deus. Apesar da posição privilegiada no palácio, seu coração permanecia em Jerusalém, aquela que ainda jazia em ruínas. Era o fim dos 70 anos profetizados por Jeremias. A promessa do retorno estava próxima, mas o povo parecia apático. Daniel não se conformava. Ele jejuava, chorava, se humilhava diante de Deus. Não buscava honra. Buscava entendimento. Foi nesse espírito de arrependimento e intercessão que o céu se abriu. O anjo Gabriel apareceu com uma mensagem que não se limitava à reconstrução da cidade, mas à redenção do mundo. Deus revelou a Daniel um plano, um calendário profético que abrangeria séculos. 70 semanas simbólicas, divididas em fases, cada uma marcando eventos fundamentais: a reconstrução de Jerusalém, a vinda do Messias, sua morte, a destruição do templo, por fim, os dias finais. A revelação não era apenas uma resposta à oração de um homem, era um vislumbre do plano eterno de Deus. Em apenas 4 versículos, o Senhor descortinou a história da redenção. Daniel teve o privilégio, e o peso, de ver o fim desde o início. E coube a ele registrar essa profecia com precisão para que, séculos depois, nós também pudéssemos entender os tempos e confiar na fidelidade de Deus. A história que começa com um jovem escravo fiel termina com a visão de um trono eterno. E entre o cativeiro e a glória, está revelado todo o drama da redenção humana. O silêncio de Deus, para Daniel, nunca foi ausência. Era espera. Uma espera vivida em oração, com o rosto inclinado ao chão, as vestes cobertas de cinzas e o coração rendido à promessa. Os anos haviam passado. Babilônia já não era a mesma. Nabucodonosor havia morrido. Seu império, agora, estava sob domínio medo-persa. Mas uma coisa não mudará: o anseio de Daniel pelo cumprimento da palavra de Deus. Ele havia lido os rolos do profeta Jeremias. Sabia que o exílio duraria 70 anos. E agora, ao olhar para o calendário, via que o tempo estava se completando. Ainda assim, o povo não parecia preparado. Os judeus que haviam se acomodado na Babilônia hesitavam em voltar. Muitos estavam mais interessados na vida que haviam construído em terra estrangeira do que no chamado de Deus para reconstruir Jerusalém. Daniel sentiu o peso de tudo aquilo. Ele sabia que os planos do Senhor não dependiam do entusiasmo das pessoas, mas sabia também que o arrependimento era a chave para a restauração. Então orou. Orar era seu hábito. Mas naquela ocasião, foi diferente. Ele jejuou, chorou, confessou os pecados de seu povo e clamou com urgência. Suas palavras não eram meras repetições, eram gemidos de um homem que carregava a dor de uma nação inteira. E Deus respondeu. Enquanto ainda falava, o anjo Gabriel apareceu diante dele. Não era a primeira vez que Daniel via um mensageiro celestial, mas havia algo singular naquela visita. Gabriel viera com pressa. Com um propósito.
E com uma das revelações mais impactantes de toda a Escritura. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, começou Gabriel. O que ele dizia não era uma resposta pontual, mas um mapa do futuro. Um calendário espiritual que revelaria os próximos grandes eventos da história da salvação. A palavra semanas usada por Gabriel não se referia a semanas de dias, mas a conjuntos de 7 anos. 70 conjuntos de 7, ou seja, 490 anos, haviam sido decretados por Deus. Cada bloco teria seu tempo, seu papel, sua dor e sua glória. E a contagem começaria a partir de um decreto muito específico, a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Gabriel foi claro, desde esse decreto até a vinda do Messias Príncipe haveria 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas para a reconstrução da cidade, muros, praças, estrutura. Depois, 62 semanas até o Messias. Ao todo, 69 semanas, ou 483 anos, até que o ungido surgisse e fosse retirado. E aqui estava o milagre. A contagem bate exatamente com o tempo entre o decreto de Artaxerxes, registrado em Neemias, capítulo 2, e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O céu havia entregado um cronômetro espiritual a Daniel, e ele o registrou com precisão para que a humanidade não tivesse dúvidas de que o plano de Deus estava em andamento. Mas nem tudo eram boas notícias. Gabriel também anunciou que, depois das 62 semanas, o Messias seria tirado. E que a cidade e o santuário seriam destruídos. O povo de um príncipe que havia de vir traria devastação. Daniel viu, séculos antes, o que Roma faria. Viu a cruz. Viu o templo em chamas. E tudo isso foi revelado em apenas alguns versículos. A voz do anjo continuava. A última semana, os últimos 7 anos, ainda não aconteceriam de imediato. Seriam deixados para o fim. Um tempo em que um líder surgiria com promessas de paz, firmando alianças com muitos. Mas, no meio da semana, ele quebraria o pacto, profanaria o santuário e traria desolação. Um cenário sombrio que, mais tarde, Jesus confirmaria em suas palavras: quando virdes no lugar santo a abominação desoladora, fujam para os montes. Daniel, naquele momento, estava diante de um mistério grandioso. Ele queria entender o retorno de seu povo. Deus lhe mostrou a redenção da humanidade. Ele orava pela restauração de Jerusalém. Deus lhe mostrou o fim da história. Tudo começava ali, no joelho dobrado de um profeta exilado, e se estendia até o trono do Messias, no novo céu e na nova terra. Naquele dia, o céu não apenas respondeu, revelou. Daniel não viveria para ver tudo aquilo acontecer. Mas sua missão era registrar com fidelidade. Transmitir com exatidão. E confiar que, no tempo certo, cada palavra se cumpriria. Você já parou para pensar em como Deus enxerga o tempo? Para ele, 1000 anos são como um dia. Mas mesmo assim, ele decidiu revelar seu calendário a um homem que orava. E confiou a ele o segredo do fim, porque antes do juízo, sempre vem a misericórdia. O tempo avançou. Séculos passaram desde que Daniel recebeu aquela revelação. Os reis mudaram, os impérios se sucederam, mas a profecia permaneceu. Gravada nas Escrituras. Guardada no coração dos fiéis. O cronômetro profético iniciado com o decreto de Artaxerxes começou a correr, e mesmo sem saber, o mundo caminhava para o ponto mais decisivo da história humana. A contagem das 69 semanas, 483 anos, seguia seu curso com precisão sobrenatural. Durante esse período, Jerusalém foi reconstruída. Seus muros se ergueram em meio a ameaças e insultos. O templo foi reerguido, embora sem a glória do anterior. Sacerdotes voltaram a ministrar. O povo retornou à lei. Mas nada era pleno. Nada era eterno. Tudo aquilo preparava o cenário para a chegada dele. O Messias. Não viria com exércitos. Nem montado em cavalos de guerra. Ele nasceria entre os pobres, cresceria como servo, e caminharia entre os rejeitados. Seu ministério se cumpriria com autoridade e compaixão. Curaria enfermos, ressuscitaria mortos, libertaria cativos. Mas, como Daniel havia escrito, seria tirado, não por culpa, não por erro próprio, mas por um propósito que transcendia o entendimento humano. A profecia era clara: Y será quitado o Messias, mas no por si mesmo, seria tirado, mas não por ele.
A expressão ecoava algo profundo. O Messias seria cortado, eliminado, separado, por amor. Não seria vencido pela força dos homens, mas pela entrega voluntária. Sua morte não seria uma tragédia aleatória, mas a consumação de um plano eterno de salvação. E assim aconteceu. No tempo exato. No ano determinado. Quando a contagem das 69 semanas se completava, Jesus de Nazaré entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. O povo o aclamava como rei, mas ele chorava pela cidade. Sabia que, apesar da celebração, seu destino estava selado. Nos dias seguintes, seria traído, julgado injustamente, açoitado e crucificado. Na cruz, com os braços abertos, ele selou a nova aliança com o próprio sangue. Naquele momento, o céu ficou em silêncio. O véu do templo se rasgou. E o plano se moveu para a próxima fase. A profecia também falava de destruição. Não apenas do Messias que seria cortado, mas da cidade e do santuário que seriam novamente destruídos. A mesma Jerusalém que o rejeitou. O mesmo templo que não reconheceu a presença de Deus entre suas colunas. 40 anos depois da crucificação, em 70 depois de Cristo, o Império Romano veio com fúria. Jerusalém foi sitiada por tropas comandadas pelo general Tito. A cidade foi devastada. O templo foi incendiado. Nenhuma pedra ficou sobre outra, exatamente como Jesus havia profetizado em Mateus, capítulo 24. Milhares de judeus morreram. Outros foram dispersos para todas as nações. E ali, no fogo e no sangue, a profecia de Daniel se cumpriu. O templo, símbolo da presença de Deus entre o povo, deixava de existir. Mas o verdadeiro templo, aquele que fora morto e ressuscitou ao terceiro dia, continuava vivo. A partir desse ponto, a profecia entra em silêncio. Um intervalo misterioso se instala entre a 69ª e a 70ª semana. A última semana, os últimos 7 anos do plano, ainda não começaram. Deus havia pausado o cronômetro. E naquele espaço, uma nova fase teve início. A era da Igreja. A morte e ressurreição de Jesus abriram as portas da salvação a todas as nações. O Evangelho começou a ser pregado não apenas em Jerusalém, mas em Samaria, na Ásia, na Grécia, em Roma. A promessa feita a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, começou a se cumprir. O Espírito Santo passou a habitar não em templos de pedra, mas em corações regenerados. Essa era, contudo, é provisória. O relógio voltará a contar. A última semana virá. Mas por enquanto, vivemos no intervalo. Um intervalo de graça, de missão, de preparação. A dor de Daniel, que chorou pela destruição de Jerusalém, se cumpriu. A esperança que ele viu no Messias, também. E agora, os olhos da fé se voltam para o que ainda está por vir. A cidade foi arrasada. Mas não para sempre. O templo foi destruído. Mas um novo templo será edificado. O Messias foi cortado. Mas voltará em glória. Tudo segue exatamente como foi revelado. A fidelidade de Deus não se mede apenas pelo que ele já fez, mas pela certeza de que cumprirá o que prometeu. A profecia seguia adormecida. Não esquecida, apenas pausada. A última semana das 70 reveladas a Daniel ainda não havia começado. 7 anos. Apenas 7. Mas de uma intensidade como nunca houve antes. O relógio de Deus, por enquanto, marcava silêncio. Um intervalo chamado graça. Um tempo onde o Evangelho atravessa continentes, idiomas e corações. Mas esse intervalo tem prazo. E o tempo se aproximará. Quando a última semana começar, o mundo verá o surgimento de um homem que trará promessas de paz. Um líder carismático, convincente, habilidoso em política e negociações. Ele firmará um pacto com muitos, incluindo Israel. Um acordo que permitirá a retomada dos sacrifícios, possivelmente até a reconstrução do templo. Por um momento, parecerá que a estabilidade finalmente voltou. Mas será apenas o início do engano. Daniel havia escrito: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel, capítulo 9, versículo 27. 3 anos e meio depois de firmado o pacto, esse líder quebrará sua aliança. Invadirá o santuário. Profanará o lugar santo. E se colocará no centro, como se fosse o próprio Deus.
será o auge do engano. A abominação desoladora predita por Daniel e confirmada por Jesus. Foi o próprio Cristo quem alertou, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Mateus, capítulo 24, versículos 15 e 16, essa ruptura será o divisor da última semana. A segunda metade será conhecida como a grande tribulação, um tempo de angústia, perseguição e juízo sem precedentes. Os que se recusarem a adorar o falso Messias serão perseguidos, caçados, martirizados. Um sistema global será instaurado, controlando não apenas a política e a economia, mas também a adoração. O livro de Apocalipse descreve esse período com detalhes. No capítulo 13, um personagem simbólico, a besta, representa esse líder. Ele receberá poder sobre todas as tribos, povos e línguas. Fará guerra contra os santos. Estabelecerá uma marca, sem a qual ninguém poderá comprar nem vender. Seu governo será totalitário, espiritual e físico. Um falso reino, sustentado por mentira, medo e blasfêmia. Daniel, muitos séculos antes, já havia antevisto esse momento. Ele escreveu: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, versículo 25, essa expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, indica novamente os 3 anos e meio finais da tribulação. O período em que o anticristo terá domínio direto sobre a terra, tentando usurpar a adoração que pertence somente a Deus. Mas, mesmo em meio à escuridão, Deus continuará agindo. No livro de Apocalipse, capítulo 7, é revelado que 144.000 judeus serão selados, representantes das tribos de Israel, escolhidos para proclamar o Evangelho durante o caos. Além deles, uma grande multidão de todas as nações, línguas e povos será salva durante a tribulação. A graça ainda brilhará entre os escombros do engano. Para Israel, esse tempo será também um período de despertar espiritual. A dor do engano, a opressão, o sofrimento, tudo isso os levará a olhar para aquele que haviam rejeitado. O profeta Zacarias registrou esse momento: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, o povo que não reconheceu o Messias em sua primeira vinda chorará com arrependimento profundo. Reconhecerão o Cristo crucificado como o verdadeiro Rei de Israel. A tribulação, embora intensa, será também um campo de colheita. Deus purificará sua nação, preparando-a para o clímax final da profecia. A última semana de Daniel é o ponto mais crítico da história profética. É quando o mundo conhecerá o ápice da rebelião humana e o limite da paciência divina. É quando as trevas parecerão dominar, mas apenas por um momento. Porque ao fim dela, o céu se abrirá. Os céus pareciam distantes. A terra, devastada. O mundo inteiro mergulhado em trevas. As nações tremiam diante de um poder que se apresentava como absoluto. O templo havia sido profanado. A perseguição aos que se recusavam a adorar a besta era brutal. A economia global controlada por um sistema que exigia obediência total. A falsa paz havia se rompido, e agora a dor era universal. Parecia o fim de tudo. Mas para aqueles que conheciam a promessa, aquele não era o fim. Era apenas a noite antes do amanhecer. O tempo da última semana se aproximava de seu limite. O relógio profético de Deus, silencioso por séculos, agora se acelerava rumo à consumação. A humanidade, no auge de sua rebelião, havia declarado guerra contra o céu. Mas o céu não estava em silêncio. Nem alheio. A justiça não se esquece. A misericórdia não recua. E o rei não tarda. No momento mais inesperado, quando o mundo estiver cansado de guerra, engano e dor, os céus se abrirão. Não mais um Messias sofredor. Não mais o carpinteiro de Nazaré caminhando entre os pobres. Mas o leão da tribo de Judá, vindo com poder, glória e autoridade. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse,
capítulo 19, versículo 11, essa imagem é o clímax da profecia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vem montado em um cavalo branco. Seus olhos são como chamas de fogo. Seu nome é o Verbo de Deus. Seus exércitos o seguem. Mas ele não precisa de espadas humanas. A palavra que sai de sua boca é suficiente para vencer. Na terra, o anticristo se prepara. Suas forças se reúnem. A rebelião se intensifica. É a batalha do Armagedom. O confronto final entre o império das trevas e o reino da luz. Mas não será uma batalha longa. O poder de Cristo não pode ser resistido. Com um só decreto, ele destruirá os exércitos da besta e lançará o falso Messias e o falso profeta no lago de fogo. A terra se calará. O sistema que desafiou o Criador será desfeito. A mentira, desmascarada. O mal, vencido. E todo olho verá. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele voltará, como prometeu. Não para negociar, mas para reinar. Seu trono será estabelecido em justiça. Seu governo, marcado por verdade. E seu povo, enfim, será consolado. Os mártires ressuscitarão. Os que permaneceram fiéis serão orados. Os que choraram verão a alegria. O tempo da aflição terá fim. A volta gloriosa de Cristo é o selo final da profecia de Daniel. É o momento em que o céu toca a terra. Quando aquele que foi cortado, mas não por si mesmo agora governa com cetro de ferro e coração de pastor. É o fim do engano. E o início de um novo mundo. Depois do estrondo da batalha, veio o silêncio. Um silêncio diferente. Não era o vazio de uma terra ferida, mas a paz que só pode vir quando o mal é finalmente calado. O anticristo havia sido derrotado. Seu sistema, destruído. O falso profeta, lançado ao juízo eterno. As lágrimas da grande tribulação ainda estavam frescas sobre os rostos dos fiéis, mas agora algo novo estava para começar. Cristo não apenas venceu. Ele permaneceu. E com sua vinda gloriosa, iniciou uma nova era, o reino milenar. Durante 1000 anos, a terra seria governada pelo verdadeiro rei. Não mais por homens corruptos, nem por impérios sedentos de poder. Mas por aquele que é justo, humilde, e cuja palavra nunca falha. A promessa feita aos patriarcas. As visões dos profetas. O clamor dos salmos. Tudo se cumpria diante dos olhos da humanidade. Antes de inaugurar essa nova fase, um último ato divino aconteceu. Satanás foi aprisionado. Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Durante esse tempo, a terra conheceria o que nenhuma geração jamais experimentou por completo, paz verdadeira. A criação, antes corrompida pelo pecado, seria restaurada. A natureza voltaria a um equilíbrio quase edênico. Animais antes ferozes viveriam em harmonia. Crianças brincariam com liberdade, sem medo do mal. Jerusalém se tornaria o centro do mundo. Dela sairia a justiça. Para lá, viriam as nações. Não para guerrear, mas para adorar. A presença de Cristo governaria com firmeza e compaixão. Ele ensinaria, curaria, restauraria. Israel, enfim, cumpriria seu papel como luz entre os povos. Tudo aquilo que Deus havia prometido, desde Abraão até os dias de Daniel, agora florescia. As espadas foram transformadas em arados. As lágrimas, em dança. Os desertos, em jardins. Durante esses 1000 anos, os que haviam sido fiéis, que sofreram durante a tribulação ou que foram mártires pela fé, reinaram com Cristo. Eles não apenas foram consolados, foram orados. Suas vidas, antes marcadas pela dor, agora se tornavam testemunhos vivos de redenção. Mas mesmo no paraíso, Deus não força a escolha. Ao fim dos 1000 anos, Satanás seria solto por um breve tempo. E mesmo após uma era inteira de justiça e paz, muitos ainda escolheriam se rebelar. Esse último levante provaria, de uma vez por todas, que o problema do mundo nunca foi apenas o ambiente, mas o coração. O inimigo reuniria as nações para uma última batalha. Mas antes mesmo que o conflito começasse, Deus interviria. Com fogo do céu, a rebelião seria consumida. E Satanás, finalmente, lançado para sempre ao lago de fogo.
Nenhuma mentira mais. Nenhuma tentação. Nenhuma divisão. O juízo estava completo. O mal, vencido de forma definitiva. Agora, o trono estava pronto. Não um trono de guerra, mas de justiça. Os mortos ressuscitariam. Todos os que viveram sem fé, os que rejeitaram a graça, os que zombaram do Evangelho, agora estariam diante do Criador. O livro da vida seria aberto. Cada um, julgado segundo suas obras. Os que não foram encontrados no livro, seriam lançados à segunda morte. Uma separação eterna da presença de Deus. Dura, sim. Mas justa. E acima de tudo, anunciada com antecedência por amor. Depois disso, o novo começou. O velho mundo passou. Os céus que um dia brilharam com estrelas, agora dariam lugar a um céu novo. A terra, tantas vezes pisada por pecado, agora se tornaria o lar da glória. Um novo céu. Uma nova terra. E no centro dela, a nova Jerusalém, não apenas uma cidade, mas a habitação do próprio Deus com os homens. Não haveria mais templo, porque o Senhor seria o templo. Não haveria mais sol, porque o Cordeiro seria a luz. Não haveria mais dor, nem morte, nem choro. A eternidade começaria ali, onde a redenção encontra sua plenitude. Onde a justiça reina, e o amor de Deus se torna visível em cada canto da criação. O plano iniciado em Gênesis se cumpriria por inteiro. O jardim se tornaria uma cidade. A promessa, um lar eterno. E os redimidos, enfim, viveriam com ele. Para sempre. A profecia das 70 semanas de Daniel nos levou por uma estrada longa, marcada por reconstrução, esperança, rejeição, sofrimento, redenção e glória. Ela atravessa séculos, impérios, dores humanas e promessas divinas. E, no fim de tudo, não se trata apenas de tempo, mas de propósito. Cada semana revelada a Daniel aponta para algo muito maior do que datas. Ela nos mostra um Deus que não apenas conhece o fim desde o princípio, mas que caminha conosco entre as pausas e os silêncios. Um Deus que não abandona a história, mas escreve cada capítulo com justiça e amor. O Messias veio. Foi cortado. A cidade foi destruída. A igreja foi plantada. E a última semana ainda virá. Tudo isso nos revela uma verdade inescapável. O tempo da graça não durará para sempre. Vivemos hoje entre a semana 69 e a 70. No intervalo. No agora. E é aqui, nesse espaço precioso, que cada decisão conta. Deus ainda está chamando. Ainda está estendendo a mão. Ainda está esperando com paciência, como escreveu o apóstolo Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, essa profecia não foi registrada para nos entreter com previsões sobre o futuro. Ela não existe para alimentar especulações. Ela foi dada para preparar corações. Para despertar a urgência. Para lembrar o povo de Deus que ele tem um plano, e que cada segundo importa. A pergunta que ecoa ao final dessa revelação não é quando tudo isso acontecerá, mas sim, como estamos vivendo enquanto esperamos. Estamos atentos ou distraídos? Firmes na fé ou oscilando entre dois caminhos? Vivemos como cidadãos do reino que há de vir ou como turistas nesta terra? A vida com Deus nunca foi um adorno para os dias bons. É um chamado radical a viver em santidade, justiça, sobriedade e esperança. Não por medo do juízo, mas por amor àquele que já venceu a cruz por nós. A profecia de Daniel também nos mostra que, mesmo nos dias mais sombrios, Deus levanta remanescentes. Homens e mulheres fiéis que, como Daniel, oram mesmo em terra estrangeira. Que choram pelo estado espiritual do seu povo. Que não desistem quando tudo parece perdido. Talvez hoje, você seja chamado a ser esse remanescente. Talvez o seu papel, agora, seja o de compartilhar a verdade. De viver com integridade. De interceder por aqueles que ainda estão cegos pelo engano. Talvez seja hora de deixar as distrações e retornar ao altar. Reacender o amor por Jesus. Relembrar que este mundo não é nosso lar definitivo. Cristo virá. Isso é certo. A única incerteza é se estaremos prontos. Hoje ainda é tempo de graça. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de recomeçar. Por isso, aqui vai o chamado final desta mensagem. Não ignore o tempo em que você vive.
Use seus dias com propósito. Renda seu coração por inteiro. Se reconcilie com Deus. Volte à palavra. Fortaleça sua fé. Compartilhe o Evangelho com quem está ao seu redor. Viva com os olhos no céu, mas com os pés firmes na missão que lhe foi dada. O tempo está correndo. E a última semana se aproxima. Hoje, ore como Daniel orou. Não por medo, mas por amor. Peça a Deus discernimento para viver com sabedoria, firmeza e fé. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém. Talvez seja justamente por sua vida que outros verão a verdade. E se essa mensagem falou com você, se algo dentro do seu coração se acendeu ao ouvir sobre o plano de Deus revelado a Daniel, eu quero te convidar a dar um passo simples, mas poderoso. Deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te impactou e se inscreva aqui no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais vidas com a palavra e a manter viva essa missão.